La Loba é a velha que caminha pelas montanhas, desfiladeiros e desertos à procura de ossos de lobos esquecidos. E assim que ela consegue reunir todos os ossos, então formar um esqueleto de lobo completo, ela senta-se diante da sua lareira, pensa cuidadosamente em qual canção irá cantar, levanta-se, coloca as mãos sobre o esqueleto e começa a cantar a canção da vida. A partir do momento que ela canta, esse esqueleto começa a se cobrir de carne novamente e La Loba continua cantando. E essa carne começa a ter mais volume até que ela continua cantando e essa carne começa a desabrochar pelos e La Loba continua cantando e de repente esse lobo que já tem pelos, que já tem carne, começa a respirar. E La Loba continua cantando e a terra estremece e esse lobo abre os olhos e num salto sai pela porta fora, caminhando desfiladeiro abaixo, correndo rumo ao horizonte. Até que, numa certa distância, ao ser alcançado pela luz da lua, esse lobo transforma-se numa linda mulher que continua correndo rumo ao horizonte, gargalhando livremente. Essa é a história de La Loba, essa velha que busca ossos no deserto. E quando nós vamos olhar para o símbolo dos ossos, nós nos lembramos dessa matéria primordial e indestrutível que simbolicamente representa aspectos primordiais da nossa psique que estavam esquecidos e muitas vezes mortos. Mas La Loba tem o poder de ressuscitar esses aspectos. Quantas vezes nós não somos aniquiladas pela sociedade, pelos traumas, por negligências, por abandonos, por traições, e nós nos vemos nesse deserto. E La Loba é um aspecto psíquico nosso capaz de recolher, de dar vida àquilo que já estava morto. Então, esse arquétipo de La Loba, ele é primordial. Ele não está na classificação de outros arquétipos, por exemplo, como a gente vê as faces do feminino, a mãe, a virgem, a filha. Não, é muito mais profundo. La Loba é um arquétipo primordial. É aquele que é a base para todos os outros se manifestarem. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga junguiana, especialista em mandala terapêutica e sagrado feminino. E aqui, nessa série de vídeos, a gente vai falar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da psicóloga Clarissa Pinkola Estés. E nesse primeiro episódio, a gente vai destrinchar os símbolos da história de La Loba, onde tudo começou, no deserto psíquico, onde muitas de nós nos encontramos, sem nenhum sustento, nenhum apoio e nenhuma nutrição. Como você consegue acessar esse arquétipo primordial da psique para iniciar a sua jornada de autoconhecimento? Quando falamos do símbolo do lobo, acessamos significados de desejos profundos. Desejo em ter aquilo que ainda não tenho, ser aquilo que ainda não sou. Assim como na história da Chapeuzinho Vermelho, que encontra o lobo e que precisa, simbolicamente, se desprender dos laços maternos e acessar a sua própria intuição. Ali, na história da Chapeuzinho, ela tinha o desejo inconsciente de se emancipar daquela mãe. E o lobo trazia todo esse mistério, todo esse novo para a vida da Chapeuzinho. Então ele tem o significado de desejo, mas ao mesmo tempo de medo. Afinal de contas, quando vamos acessar a nossa intuição, seguir sozinha pela estrada, nós temos medo a respeito da nossa capacidade de discernimento. Então o símbolo do lobo ao mesmo tempo traz a intuição e o desejo em seguir essa intuição, mas na sua sombra traz o medo de seguir esse desconhecido. Quando falamos da mulher loba, é aquela que sabe que vai seguir os seus instintos e ao mesmo tempo terá que lidar com as consequências dessas escolhas. Primeiro que na história a loba ela se senta frente à lareira e pensa a respeito de qual canção ela irá cantar. E quantas vezes é preciso essa pausa na nossa vida para a gente poder escolher quais as palavras que vão compor o sopro de vida que eu vou dar em cima daquilo que antes estava morto, mas que eu preciso ressuscitar. Então, isso diz muito respeito à qualidade das nossas palavras e dos nossos pensamentos, porque é o sopro da vida ou o sopro da morte. Quando nós falamos de La Loba, nós falamos desse arquétipo que está entre os mundos. Ela habita nesse nascedouro psíquico do mundo biológico e do mundo psicológico. Então, La Loba é muitas vezes associada à energia de Hecate, por exemplo,
que é essa deusa que transita entre os mundos. Laloba, ela tem esse poder de transitar. Então, esse sopro da vida, ele também pode ser um sopro da morte, dependendo da palavra que você vai impregnar, né, aqueles ossos. Então, o sopro, ele é extremamente simbólico, né, representando a palavra da canção. Então, quando a criança se machuca, a gente costuma, né, dar aquele soprinho, a mamãe, a titia vai assoprar que vai sarar. É o sopro da vida simbólico, é o canto da vida de Laloba, trazendo restauração, devolvendo às mulheres o pleno sentido instintivo e selvagem que foi esquecido por conta da civilização, por conta da racionalidade, das nossas obrigações, nos lembrando que dentro de cada uma de nós há fôlego, há anseio, há desejo, nos reconectando com o que Jung chama de self. E esse self precisa ter liberdade para se expressar, para se movimentar, para cantar, para dançar, para sentir raiva, para sentir angústia. Essa reconexão com o self instintivo. E eu não estou dizendo que você precisa deixar de ser uma mulher humana, de jeito nenhum. Você pode continuar sendo essa mulher humana, mas sem se desconectar do seu self instintivo, selvagem, em que te envia a intuição necessária para que você possa se guiar de forma mais segura na sua vida. Laloba é a mãe, vida, morte e vida, e que nos ensina também o que precisa viver e o que a gente precisa deixar morrer. Muitas coisas a gente precisa ter coragem de desapegar, que já não fazem mais sentido para essa nova versão que vai ressurgir. Então Laloba nos traz essa sabedoria do deixar para trás, já que você quer renascer. Então solte. Outro aspecto maravilhoso desse arquétipo é a restauração. Clarissa nos conta no livro que em suas viagens pelo sudoeste da América do Norte, ela andou por vilarejos que as casas eram feitas de barro. E ela nos conta que não era difícil de encontrar as mulheres do lado de fora de suas casas, alisando as paredes de barro depois de uma chuvarada, para que as paredes não perdessem a forma. Então, Clarissa nos diz que Laloba é assim como essas mulheres, que sem ela, sem Laloba, a nossa alma perderia a forma. Laloba é responsável por moldar a casa para a nossa alma habitar. Então, quando nos desconectamos da nossa alma, então sentimos que a nossa vida está vazia, sem sentido, é como se a nossa casa psíquica tivesse perdido o formato, a forma, o jeito, e só Laloba é capaz de fazer esse trabalho dentro da nossa psique. Por isso que é tão importante nós nos reconectarmos com ela. Quantas vezes nós nos encontramos no deserto, naquele lugar de perda de direitos, alienação e falta de sensação de pertencimento. Mas os antigos diziam que o deserto é um lugar de revelação divina. A vida no deserto é muito escassa. As flores, por exemplo, só se abrem de manhã e à tarde para não perder água. E muitas vezes nós nos encontramos nesses momentos na nossa vida. Uma vida desértica, sem graça, sem gosto, sem prazer. E se observarmos, todo o movimento acontece debaixo da terra. Toda a vida num deserto está abaixo daquela areia. Então, quando nós encontramos uma mulher que está vivendo uma fase desértica, creia e saiba que a vida continua a pulsar num nível mais profundo de consciência. E muitas vezes, Clarissa nos fala no livro, que nós temos a tendência a querer fugir desse deserto. O que seria o deserto? Simbolicamente, o processo de autoconhecimento, um processo de depuração do nosso ser. E quando nós estamos caminhando no deserto, nós, ao invés de buscarmos encontrar com Laloba, que está na beira do deserto a nos esperar, para que juntas possamos recolher os nossos ossos e cantar uma linda canção,
Muitas vezes nós tendemos a querer fugir desse deserto, desesperadas, como diz a Clarissa no livro, que passe um carro velho desgovernado e que nos leve para alguma cidade psíquica fantasiosa que vai nos livrar e nos tirar daquele deserto. Muitas vezes os relacionamentos em que entramos para não ficar sozinha, as amizades abusivas que muitas vezes a gente permite na nossa vida, também pelo medo de não ficar sozinha, porque nós não temos ainda ou não tínhamos a sabedoria de La Loba, que vem nos ensinar a beleza do deserto, o silêncio necessário para entrar em contato com a profundidade e a beleza que é encontrar a loba no caminho e poder resgatar os seus ossos e cantar uma bela canção de renascimento. Então, mulher, nesse início de jornada com os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu te convido a refletir em relação àquilo tudo que pode estar no deserto da sua psique, que pode estar enterrado ali e esquecido. Quais são os ossos que você precisa resgatar da sua alma e voltar a dar vida para aquilo, né? Então, como eu disse, quando fazemos tudo aquilo que talvez não faça tanto sentido ou que não tenha um propósito racional, nós estamos soprando vida em nossos ossos e fazendo com que a nossa alma renasça. O convite é sempre que sejamos mulheres humanas que realizam as suas tarefas, mas que sejamos sempre conectadas, que estejamos sempre conectadas a essa profundidade, à nossa intuição e aos nossos desejos, para que tenhamos coragem de nos realizarmos no mundo, realizar a nossa alma. Então, mulher, eu te espero no próximo vídeo e me conta aqui nos comentários como é que está o teu estudo do livro, se você gostou. Deixa um like aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!